Então, temos mais um exemplo bem parecido com o nosso exemplo anterior, só que esse agora é de concurso, ok? Nós temos um cone, e ele vai ser preenchido de água aqui, vai ter uma vazão de entrada aqui, que eu vou chamar de QE, de 0,5 metros cúbicos por segundo, ok? Ele tem 10 metros de raio e 10 metros de altura, ok? E ele quer saber a velocidade, quando a velocidade aqui do nosso sistema, do nosso volume de controle, quando a altura for de 5 metros, tá? Bom, não resta opções aqui, a gente tem que aplicar o balanço de massa. A massa específica não tem alteração na massa específica, a gente pode cortar aqui, ó. A massa específica, a gente vai obter essa equação. A gente não tem entrada, a gente não tem saída, então a gente pode cortar esse cara aqui e vamos ficar com este cara aqui. Nosso volume, agora a gente vai escrever tudo em função da altura, tá? Que na verdade é só o volume para esse caso. Então vamos pegar o volume do cone. O volume do cone é este cara aqui. E como a gente tem que escrever tudo em relação à altura, até mesmo o raio, qual é a relação da altura com o raio? Ok? Vocês podem ver aqui, ó, a relação deles. Ó, quando eu tenho 0, o raio é 0. Quando minha altura é 0, o raio é 0. Quando minha altura é 10, o raio também é 10. Ou seja, a altura é igual ao raio. E se, por exemplo, o raio, sei lá, o raio fosse 20, tá? Isso é um raio. Se o meu raio fosse 20, por exemplo, então a altura seria a metade do raio. Tá, mas se ele desse, não deu valor aqui, ele deu o ângulo, por exemplo, ângulo θ aqui. Bom, então minha altura seria a tangente do ângulo desse raio vezes o raio, tá? Então aqui várias relações um com o outro podem ser obtidas, ok? Então aqui o raio é igual à altura, ou a altura é igual ao raio. Então a gente pode substituir nessa fórmula, escrever tudo em função da altura. E claro, a gente tem que substituir nessa equação. Então a derivada do volume pela derivada da altura aqui é igual a π altura ao quadrado. Agora a gente pode, se a gente isolar esse cara para cá, né, a gente pode substituir nessa equação sem problema. Nós vamos obter isso isolando o dH/dt. Nós temos este cara aqui, ó, e este cara aqui é a velocidade. Então a velocidade no nosso volume de controle é dH/dt, tá? Essa é a velocidade. Então se vocês quiserem saber o resultado aqui desse problema, só substituir os valores e vocês vão obter o resultado, tá? Eu vou ir um pouquinho além. Eu quero a distribuição da altura para todo o tempo, tá? Vamos de novo para a distribuição da altura para todo. Então já temos o resultado aqui, mas eu quero completar a integração para vocês verem. Essa é a nossa equação diferencial. A gente integra dos dois lados. Aqui vai de 0 a h de t. O tempo vai de 0 a t também. Vai de 0 aqui, porque nossa altura inicial é igual a 0. Ok? Integrando, a gente vai obter este resultado. E se vocês substituírem os valores, vocês vão obter esse gráfico aqui. Tá? Esse gráfico não representa a realidade em todo o tempo, porque quando a altura é igual a 10, é o limite do nosso volume do cone, né? Nosso volume do cone só vai até a altura igual a 10. Então vamos descobrir qual tempo é esse aí, onde a altura é igual a 10.
Então é esse cara aqui, se eu isolar o tempo aqui, eu tenho o tempo final. E este vai ser o resultado. Então nossa função, na verdade, não ficou muito reto, mas vocês entenderam. Nossa função, na verdade, só representa o sistema desse ponto aqui. Ok? É isso.